Olá, meus irmãos e amigos, mais um culto e hoje o tema, como tem sido desse mês todo de maio, também está relacionado com família e eu quero então já convidá-lo a manter a sua Bíblia aberta no texto de Mateus capítulo 19, de 1 a 9. Antes, porém, nós vamos ter esse momento de oração e de algumas informações importantes. Hoje é o quarto domingo do mês de maio, dia 22 deste ano de 2022, e queremos deixar para você uma informação importante. No próximo domingo, a nossa congregação vai comemorar 3 anos, o dia oficial 5 de maio, mas deixamos para celebrar nesse domingo último, onde também estaremos encerrando as atividades relacionadas ao mês da família, como também nos aproximando do final da campanha de 40 dias, que vai ser concluída no dia 31 de maio, e também teremos um jantar de comunhão, um jantar de gratidão, de participação de todos os membros da PIB da Barra Indústria de Caxias, para agradecer por esses 36 meses, 3 anos, lembrando que desses 3, 2 totalmente em meio à pandemia. Mas louvado seja Deus pela superação. E então quero deixar para você a oportunidade de estar conosco, de participar conosco. Mande uma mensagem para esse telefone aí, o WhatsApp, que você deseja participar conosco da alegria por esse período, desde o dia de organização, dia 5 de maio de 2019, já são 3 anos realmente de muita atividade e compromisso com o Senhor. Mas antes da mensagem, quero dizer para você que é membro da PIB da Barra Indústria de Caxias, você pode entregar seu dízimo ou entregar sua oferta presencialmente. Os nossos cultos presenciais estão acontecendo, não só domingo às 10h15 às 18 horas, como também a Escola Bíblica às 9 da manhã. E temos agora os cultos de quarta-feira, toda quarta-feira às 7h30 da noite, a gente tem a oportunidade de orar, ouvir a palavra de Deus e ser edificado na fé no Senhor. Então, quero deixar para você, para nós orarmos aqui, o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz: Bendito seja o Pai do nosso Jesus Cristo, no qual temos sido abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então, Deus nos tem abençoado e louvamos o Senhor por isso. E nessa hora eu quero orar, pedindo a Deus por sua vida, pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, por aqueles que fazem parte da sua família. Vamos orar agora? Deus de amor, de graça e bondade, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade de estar fazendo a tua obra. Entregamos em tuas mãos este culto, tudo quanto nele ainda vai acontecer, que o Senhor venha se edificar, que o teu nome venha ser exaltado, que a nossa vida seja edificada na fé no Senhor. Que nesta hora, quando estivermos lendo e meditando na tua palavra, que ela seja a tua resposta, como sempre, aos anseios do nosso coração. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E antes que eu esqueça, para você contribuir com a sua oferta, entregar o seu dízimo, além do modo presencial, você pode também através da informação bancária que eu vou lhe passar. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix 981387509. Então, entregue o seu dízimo, contribua com a sua oferta. Nós estamos reformando o nosso espaço aqui de culto. A umidade trouxe prejuízos, precisamos de um esforço dos irmãos na contribuição, na oferta, para que possamos resolver essa questão, digamos assim, estrutural. Então, logo depois da mensagem musical que teremos agora, vamos ter a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Que Deus te abençoe.
Muito bem, vamos então ler a palavra de Deus, como se está vendo na tela, os propósitos de Deus para a família. Mateus 19, de 1 a 9, que eu vou ler aqui nessa tradução. Tendo acabado de dizer isso, ou essas coisas, Jesus saiu dali e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam e ele os curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Perguntaram eles: então por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? Jesus respondeu: Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, nessa passagem muito conhecida, Jesus está respondendo a única pergunta que os doutores ali fizeram, não com o intuito de saber, de tirar dúvida, de aprender. Como diz o texto aqui, eles fizeram para colocar Jesus à prova, ou seja, para testar Jesus, para saber se Jesus iria ser contra ou a lei de Moisés. Se fosse contra ou a favor, se ele fosse contra, Jesus estaria sendo então levado a julgamento por se levantar contra Moisés, que era considerado o maior legislador hebreu. Se ele fosse a favor, de acordo com o que eles tinham apresentado, poderia ser interpretado como uma contradição da parte de Jesus. Ou seja, eles queriam, de alguma forma, pegar Jesus em alguma falha, no mínimo constrangê-lo. E a pergunta foi: é lícito ao homem divorciar de sua mulher e mandá-la embora? Esses homens, doutores da lei, estudiosos da lei de Moisés, portanto, queriam saber o que Jesus teria a dizer a respeito do casamento. É claro que o destaque não é para uma família completa, marido, mulher e os filhos, formando esse conjunto da família nuclear. Mas o que Jesus fala ou responde tem a ver não só com o casamento em si, mas com a família como um todo. O que nós temos a aprender, portanto, nessa passagem? Quais são os propósitos de Deus para a família a partir do casamento? Pela palavra de Jesus, nós vemos algumas coisas, alguns propósitos. Antes, porém, fica evidente na palavra de Jesus que o casamento, como também a família, é invenção de Deus. Jesus disse: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Então, o casamento na visão de Deus, o casamento na ótica bíblica, a família, portanto, nessa composição macro, pais e filhos, é invenção de Deus. Deus é o Criador, Deus é o instituidor do casamento e, por conseguinte, da família, considerando aí as gerações que vêm depois da união. Deus, portanto, inventou a família. Por isso que a família precisa ser vista como um bem precioso, porque partiu do coração de Deus. E tudo que Deus faz é bom. A família é obra de Deus. O casamento é bênção de Deus. Então, como diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 31, que depois de ter criado tudo e viu Deus que era muito bom, nós entendemos que esse muito bom está inserindo tudo que Deus criou, o homem, a mulher e a família. Então, por que a família é tão atacada?
Por que que a família é tão desprestigiada? Por que que a família, na sociedade de hoje, no mundo de hoje, tem sido vítima ou, digamos, alvo de tantos ataques, de tantas palavras depreciativas? Por que que se fala tanto contra a família dentro daquilo que Deus propôs na sua palavra? Porque é obra de Deus. O diabo, o inimigo das nossas almas, sempre vai atacar aquilo que se refere a Deus. O diabo não pode atacar a Deus diretamente, mas ele pode atacar a obra de Deus. E é por isso que a obra de Deus, chamada família, é alvo da ação maligna. Mas Deus diz na palavra, Ele é o autor da família. Você que tem família, você que tem esposa, você que tem marido, você que tem pais, você que tem filhos, saiba, cada um de vocês, que isto é obra de Deus. Talvez alguns filhos que não entendem o projeto de Deus, não reconheçam o propósito de Deus para a família, até se ressentem dos pais, dizendo, eu não pedi para nascer, você que não vigiou, você que não usou preservativo, você que cedeu, você que procurou minha mãe, então aguenta agora, dizem alguns filhos mal criados, alguns filhos desrespeitosos, alguns filhos que não têm temor a Deus e nem respeitam e nem valorizam o que Deus criou. Portanto, Jesus, na palavra que ele usa para responder aos escribas e fariseus, ele parte do princípio, Deus é o autor da família. Ora, sendo Deus o autor da família, não deveria ser qualquer motivo usado para comprometer a vida em família. Já que Deus é o autor da família, do casamento e da relação familiar, não deveria ser nenhum instrumento, nenhuma coisa, nem qualquer pessoa ser usado para causar dano à família. É isso que Jesus está dizendo. A família é projeto de Deus, a família é criação de Deus. E como autor da família, Deus tem propósito para ela. Deus tem propósito para a sua vida, para o seu casamento, para seus pais, para seus filhos, para você. E tudo que Deus quer para a sua família, certamente passa pelo seu coração, já que você pertence a essa família na qual você está inserido. Então pense nisso. Outra coisa importante que eu vejo nesse texto aqui, como propósito de Deus para a família, é que Deus definiu a família num formato muito claro. Deus definiu a família num formato muito claro. Veja só o que a Bíblia diz, ainda no versículo 4. Jesus respondeu, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua família? Então, o que Deus está dizendo nessa palavra, o que Cristo está dizendo, é que Deus definiu como essa família deveria ser formada. Primeiro foi Adão. E antes que o dia terminasse, para que ele não ficasse só, Deus criou a mulher. Gênesis 2:18 é um texto muito conhecido. Disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma mulher que lhe complete, que lhe seja idônea, que complete a vida dele. Então Deus definiu como a família deveria ser constituída, formada, o homem e a mulher. E através da união desse homem com a mulher, o casamento passaria a existir, a família passaria a se tornar uma realidade. Deus formou a família. Esse foi o formato que Deus fez. Esse é o desenho da família definido pelo próprio Deus. Olha só como Jesus fala a respeito disso no versículo 8. Mas Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Jesus está ali, talvez, 5.000 anos depois de Adão e Eva. Alguns dizem até um pouco mais. Mas a verdade é que milhares de anos se passaram entre Adão e Eva e o Senhor Jesus. Mas ao responder a questão sobre o fim do casamento, Jesus se reporta ao princípio.
ao início de tudo. E naquele início de tudo, no começo de tudo, Deus disse: o casamento é a união entre o homem e a mulher. Esse foi o formato criado por Deus. Esse foi o projeto que Deus definiu. A natureza humana, o coração do homem, a vida de cada indivíduo fez com que outros conceitos, outros pensares, outros projetos, outras ideias e outras formações fossem definidos para o casamento. Mas Deus disse: não foi assim desde o princípio. Ou seja, Deus planejou, Deus estabeleceu, mas a humanidade quis andar pelos seus próprios caminhos, a humanidade quis fazer o que bem desejava o seu coração. Deus foi muito claro, ele definiu lá no Éden, lá no início da humanidade. E de Adão e Eva até Jesus, muita coisa se passou, muita coisa se realizou, muitas mudanças aconteceram, mas Deus não mudou o seu propósito. Deus não mudou o seu projeto. Deus não mudou os seus planos para o casamento e para a família. A pergunta hoje é: como está a sua família? A sua família está vivendo dentro dos propósitos de Deus, dentro do que Deus planejou, dentro do que Deus idealizou, dentro do que Deus definiu, ou a sua família está vivendo do seu jeito, do seu modo, como você bem quis? É uma resposta para você dar. É uma decisão que você tem que fazer nesta ocasião. É isso que você precisa definir, porque Deus, disse Jesus, não mudou a sua forma de pensar. Deus não mudou a sua forma de agir. Por isso, avalie bem a sua vida diante de Deus nessa ocasião. Avalie bem a sua vida nesse momento, meu querido, minha querida. Deus definiu o seu propósito. Mas outra coisa interessante que eu quero aqui falar para vocês sobre família. Os propósitos de Deus para a família. A união deve ser algo para sempre. A união deve ser algo para sempre. Veja só, a pergunta dos escribas e fariseus, dos doutores da lei foi: é lícito ao homem, é permitido ao homem divorciar de sua mulher por qualquer motivo? E então, ao ouvir aquela pergunta, Jesus percebeu que aqueles homens estavam querendo que Jesus respondesse, e de acordo com a resposta de Jesus, eles iriam avaliar se Jesus estava sendo contra ou a favor da lei de Moisés. E Jesus então responde, como você já sabe, falando duas coisas, falando sobre o propósito de Deus e a dureza do coração do homem. Naquela época de Jesus, desde Moisés, era permitido ao homem divorciar de sua mulher. E Jesus não falou nada contra essa questão. Jesus não disse que não era permitido. Jesus não disse que o homem não deveria. Ele não falou isso. Por que ele falou que ele não falou nada contra essa lei de Moisés? Porque Moisés, em Deuteronômio capítulo 24, escreveu algo que Deus havia dito. Naquela época, o homem casado não se divorciava e vivia com outros relacionamentos numa verdadeira promiscuidade. É o homem casado que não abandonava, ou melhor, permanecendo casado, mas não querendo continuar a vida conjugal, passava a ter outras parceiras, outros relacionamentos, e aí contaminando a terra com atitudes pecaminosas como outras nações faziam. E então Deus estabeleceu um limite. Não, se o homem não quiser mais continuar com aquela mulher, então ele deveria dar a ela carta de divórcio. E aquela carta de divórcio deveria então gerar o reconhecimento do fim do casamento, liberando a ex-esposa a um novo casamento, como o ex-marido a um novo casamento. Mas aí esses homens, porém, vão além. Aí eles colocam então esse adendo, essa emenda, esse anexo. É lícito ao homem divorciar-se de qualquer mulher por qualquer motivo? Essa é a questão que eles colocam para Jesus. Eles não estão perguntando se Moisés agiu certo ou errado. Eles estão dizendo assim:
A lei diz divorciar-se, mas por qualquer motivo isso pode? É lícito, é permitido o homem divorciar-se por qualquer motivo? E então Jesus, antes de responder especificamente, ele fala, Deus fez o homem e a mulher. E aí ele coloca aqui no versículo 5, e disse, palavras de Deus, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Jesus está dizendo que na ótica de Deus, o casamento deveria acontecer numa etapa seguinte ao homem deixar pai e mãe. O casamento só deveria acontecer depois que o jovem, maduro, responsável, com a condição de assumir todas as despesas da família, então ele deixaria pai e mãe, dizendo, eu já cresci, eu já sou maduro, eu já tenho recurso para bancar minha nova família, então eu deixo o pai e mãe e vou unir-me à minha mulher. Vejam só como Jesus está dizendo, porque foi isso que Moisés escreveu em Gênesis 2, 24. Por isso deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Jesus literalmente cita Gênesis 2, 24. Pois é, esse foi o caminho, foram as etapas definidas por Deus. O homem, o jovem, deixa pai e mãe para então se unir. Mas alguns jovens estão invertendo os papéis. Primeiro, se une à mulher, formando uma família, vão morar na casa dos pais, porque não tem como bancar a vida conjugal independente, e aí passam a viver debaixo do mesmo teto ou debaixo da tutela, sendo mantidos pelos pais. Alguns até fazem pior, nem deixam pai e mãe, passam a viver uma vida de casado dentro de casa, levando a esposa para dentro de casa, vivendo maritalmente, ou o contrário, o jovem indo para a casa da namorada e passa a conviver ali, e isso contrariamente ao que a Bíblia diz. Jesus disse, foi muito claro, por isso deixará o homem pai e mãe. Se todos obedecessem realmente à orientação bíblica, aos propósitos de Deus para a família, muitos dos problemas que as famílias enfrentam talvez não pudessem acontecer, talvez não se realizassem, mas é uma questão de escolha. E então Cristo fala sobre essa união duradoura. Vejam só o que ele fala. Por essa razão, então, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e os dois se tornarão uma só carne. Essa expressão, uma só carne, não está falando da despersonalização do homem e nem da despersonalização da mulher. Está dizendo que os dois iriam ter uma união, mas tão íntima, tão extraordinária e tão completa, que os dois iriam se fundir numa só pessoa. Isso mesmo. O casamento é um ato em que duas vidas distintas passam a ter algo em comum, formando uma unidade. É nesse sentido que Deus coloca o casamento. O propósito de Deus para o casamento é que o homem e a mulher sejam um. Isso quer dizer que a vida do marido, da mulher, dos dois, devam ser uma vida, um viver, melhor dizendo, onde haja unidade, haja comunhão. É nesse sentido, uma só carne, não é no sentido físico, porque é impossível duas pessoas estarem tão unidas fisicamente que não se separam. Vocês sabem de casos de irmãos siameses, chipófagos, que nascem ligados ou pela cabeça, ou pelo ventre, ou outra parte do corpo, e que, inviabilizada a vida dessa forma, eles precisam passar por um processo cirúrgico para separar. No Brasil, vários casos de crianças que nasceram com uma união pelo crânio, outros pela barriga, pelo tórax, e então a cirurgia para separar. Não é nesse sentido de união, mas de ter um só coração. Por essa razão, a união é algo que deve ser relacionada a uma vida íntima dos dois para com Deus e de um para com o outro. Isso que é a união aos olhos de Deus.
é o propósito de Deus para a família, uma unidade, uma comunhão, serem os dois uma só carne. Mas, última coisa que eu quero falar para você sobre os propósitos de Deus para a família, partindo do casamento. A família deve ser uma escolha pessoal. Veja só, ainda no verso 6 de Mateus 19. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mas aí no versículo 9, Jesus fala: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casa com outra mulher, estará cometendo adultério. E no versículo 10 tem algo interessante. Os discípulos lhe disseram: se essa situação entre o homem e a mulher, é melhor não casar. E Cristo responde no versículo 11: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Isso quer dizer que o casamento é uma escolha. Deus definiu os propósitos para o casamento. O homem deixa pai e mãe, se une à mulher, os dois se tornam uma só carne e uma união que deve ser duradoura. Mas a escolha é de cada um. A forma como o casamento deve acontecer, o formato do casamento já foram definidos por Deus. Mas quanto a casar, é uma escolha. Se casar fosse uma obrigação, não haveria solteiros e nem haveria viúvos e muito menos divorciados. Mas como casar é uma escolha, como casar é uma definição de cada um, então a pessoa que deve escolher casar ou não. E como a família tem um formato que Deus já definiu, homem, mulher, pais e filhos, ter filhos também é uma escolha. Senão não haveria casados sem filhos. Então cada um escolhe como fazer. Ou melhor, cada um escolhe se quer fazer ou não, se quer casar ou não, se quer ter filhos ou não. Mas isso tem que ser feito a partir daquilo que Deus propõe na sua palavra. Então a pergunta hoje é: o seu casamento está dentro dos propósitos de Deus? Você está vivendo dentro dos propósitos de Deus na sua vida conjugal, na sua vida com seu marido ou com a sua esposa? A sua relação com seus pais está de acordo, a sua relação de acordo com o que a Bíblia fala? Você está lidando com seus filhos como Deus ensina na sua palavra? Então, meu querido, minha querida, lê novamente Mateus capítulo 19. Eu li de 1 a 9 para a mensagem, mas até o versículo 12. Aí você vai ver se realmente você está vivendo os propósitos de Deus para o seu casamento, para a sua vida pessoal e familiar. Por isso eu quero convidar a você a orar nesse momento. Pode ser que você diga: realmente a minha vida está longe do propósito de Deus, o meu casamento está longe do propósito de Deus, a minha família está longe do que Deus planejou. Pode ser que sim. Mas se está, é hora de você tomar uma nova atitude. Deus, eu quero que minha vida seja de acordo com os teus propósitos. Eu quero que o meu casamento seja de acordo com os teus planos. Eu quero que a minha família viva de acordo com o teu querer. Deus já definiu como deve ser, mas a escolha de fazer ou não é sua. Você realmente será feliz se fizer o que Deus já mandou. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, muito obrigado por esse dia, pela tua palavra, que tu renoves a nossa fé, que tu nos dês a alegria da salvação e que a tua vontade se realize em cada coração. É o que nós te pedimos e já te dando graças pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe a todos a sua casa.